Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui novamente, Senhor, nessa jornada pelas parábolas e queremos, Senhor, te agradecer por esse momento, porque as parábolas certamente nos trarão direção, as parábolas certamente nos trarão direcionamento e vamos deixar de praticar muitos erros, muitas falhas devido a esse ensinamento maravilhoso, esse ensinamento gratuito, esse ensinamento generoso que o Senhor tem deixado para o seu povo. E nós estamos aqui, Senhor, de uma maneira voluntária, de uma maneira com entrega, fazendo para a glória e para a honra do nome do Senhor, esse movimento de seguirmos as parábolas que o Senhor deixou, que são ensinos, que são direções, que são posicionamento, que certamente levará o homem, levará a mulher a ser feliz, levará-nos a deixar de seguir caminhos errados e deixar de sofrermos consequências, muitas vezes, de nossos próprios erros e falhas. A nossa oração é que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que estão conosco, cada uma dessas pessoas que estão fazendo parte dessa jornada, que vão ver também outros vídeos, que eles sejam felizes, que eles sejam abençoados, que sejam alcançados pela sua graça. Amém? Glória a Deus, irmãos. Estamos aqui de volta na jornada pelas parábolas, como eu já falei para os irmãos, e para aqueles que estão chegando. Jesus, quando ele trouxe seus ensinos, muitas coisas ele falou por parábolas, devido ao seu conhecimento e aquelas pessoas serem simples e não terem como anotar, como escrever. Então ele pegava alguma coisa que eles usavam no cotidiano ou coisas que eles estavam acostumados a usar no dia a dia, transformava numa história e dentro daquela história ele trazia a verdade real, que é a verdade que serve para você, a verdade que serve para mim e a verdade que nos conduz de uma maneira plena ao acerto, evitarmos o erro, desviarmos do erro. Eu costumo dizer de uma maneira muito simples e rápida, é como as placas do trânsito. Se você vai cortar uma cidade, você precisa olhar o tempo todo para as placas. As parábolas são placas para a sua vida, para que você não venha falhar. E eu tenho certeza que as pessoas que seguirem a orientação dos ensinos do Senhor Jesus, eles vão deixar de praticar muitos erros e terão muitos acertos e terá muito bom, será para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Nesta jornada que estamos fazendo hoje, nós vamos falar a parábola que ele falou sobre o fermento. Que o fermento, todo mundo sabe, ele serve para levedar a massa e depois ela se multiplica, ela aumenta de tamanho. É disso que vamos falar, porque ele está dizendo que o crescimento das pessoas, o crescimento da igreja, o crescimento daquilo que ele deixou, ele pode ser uma coisa pequena no início, mas depois ela cresce, depois ela prospera. Vocês vão ver através de contexto que eu vou deixar para vocês, através também de um ensino que foi dado naquela época, mas também de alguma coisa que está sendo feito agora. Para vocês verem que 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, ele pregava, ele ensinava, ele trazia um ensino, certo? Trazia alguma coisa que dava condição para ele ensinar, mas nos dias de hoje, para a sua vida e para a minha vida também, existem coisas que se multiplicam até agora e acontece. Também precisamos falar alguma coisa da plataforma, porque a plataforma, como eu sempre digo, ela nos une, certo? A plataforma faz com que nós nos formemos uma família. E se estamos aqui agora conversando, dialogando, falando, explicando, é porque ela nos tem dado esse espaço, né? Como digo, é como se fosse uma grande loja, um grande shopping, que todo mundo se encontra. Uns vendem uma coisa, outros compram outra, outros ficam ali meditando, né? E eu acredito que professor de escola dominical, vamos ser muito felizes também de pegar esse conteúdo para usar nas suas classes, as irmãs do Cerco de Oração, as pessoas que fazem estudo, sempre alguma coisa acrescenta, valoriza o trabalho que você faz. E eu queria dizer para os irmãos que a plataforma, ela trabalha com pessoas que conversam, que interagem. Então eu gostaria de pedir, sabe, de uma maneira que se você quiser nos ajudar a evangelizar, que essa palavra chegue cada vez mais longe, compartilhe esse vídeo nos seus grupos, com outras pessoas, apresente o nosso trabalho para outras pessoas que gostam desse conteúdo, porque estamos fazendo uma coisa do Senhor, é as parábolas do Senhor, é a mensagem do Evangelho que o Senhor nos deixou. Então você vai estar nos ajudando a evangelizar, certo? E a plataforma vai ver que existe movimento, que as pessoas estão dando like, estão comentando, estão compartilhando. Se você não é inscrito, seja nosso amigo também, faça parte dessa família da fé, se inscreva no nosso canal, porque esse canal aqui, as pessoas que são inscritos, eles recebem oração 30 dias por mês, estão todos debaixo de uma cobertura, nossa comunidade que nós temos,
eu e os outros pastores, os missionários, nós apresentamos todo dia esses inscritos, porque eles estão nos impulsionando para que a palavra chegue cada vez mais longe. Vai ser uma bênção. Tenho certeza que você vai ser muito feliz. E depois que você vê todas as parábolas, seguir toda a jornada, a sua vida vai mudar. Você não vai ver mais o evangelho como você viu até agora. Você não vai ver Jesus como você viu até agora. E você não vai também ver a igreja como você viu até agora. Porque existe muito ensino e muita produtividade dentro dessas parábolas, né? Dito isso, vamos então para o texto. Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, versículo 20 e 21, ele diz: E disse outra vez: O que compararei o reino de Deus semelhante a um fermento, e uma mulher que tomando escondeu 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Meus irmãos, nós sabemos que o fermento, ele faz com que a massa cresça. Quando eu era criança, a minha mãe toda semana fazia bolo, ela gostava muito de fazer bolo, né? Depois a minha esposa também, depois que eu casei, ela também seguiu o padrão, ela costumava. Uma hora bolo de cenoura, outra hora bolo de fubá. E muitas vezes a gente via, quando a gente era criança, e mesmo depois de casado também, eles pegam 2 xícaras de trigo, colocam o ovo, dali a pouco você tem uma bandeja de bolo, né? É até bonito de ver. E elas faziam, sabe, com tanto amor, tanto carinho, né? Porque o prazer da mulher, principalmente das mulheres que eram mais caseiras, né? É ver a família desfrutando de alguma coisa que ela fez, sabe? A minha esposa, por exemplo, ela tinha essa qualidade que ela trouxe com ela mesma, ninguém ensinou para ela. Muitas vezes ela fazia a refeição, depois ela via que eu sentava para comer, né? Ela deixava o lugar meu reservado e até o prato era reservado. E ela gostava de ver eu apreciar a comida dela. Eu percebia que ela gostava. E ela perguntava, não cansava de perguntar se estava bom, né? Eu, claro, né, sempre falei que estava bom, porque se você senta no lugar para comer e está com fome, é certo que a comida sempre é boa. Mas se tratando de uma pessoa que a gente vive, a gente faz questão também de honrar, né, aquele esforço da pessoa. Mas a gente percebia que para ela era muito bom, era muito interessante ela ver aquele momento de desfrutar. Então as mulheres geralmente elas fazem o bolo, né? Fazem pão, fazem essas coisas todas aí, e fazem essas coisas todas, e vê aquele bolo, ele crescer, certo? Mas o que o Senhor está falando aqui para nós é a respeito do fermento e da massa, que ela pega um volume pequeno, né? Quem mexe com padaria também sabe, ele faz a massa pequena e deixa ela descansar, daqui a pouco ela aumenta, ela cresce de volume. Então ele está dizendo, o evangelho, ele é alguma coisa que acontece isso na vida da pessoa também. Tanto no particular, nós vamos falar sobre isso, e no coletivo. Vejam, por exemplo, quando o evangelho começa, ele começa em Jerusalém. A Bíblia diz que há um derramamento do Espírito Santo em torno de 400 pessoas, e hoje ele está em torno de 5 continentes. Mas isso depois de quase 2000 anos. Quer dizer que se fosse simplesmente uma conversa, se fosse simplesmente uma coisa assim, uma filosofia, uma coisa assim, tinha morrido há muito tempo atrás, tinha parado há muito tempo atrás. Mas existem 2 coisas muito fortes e evidentes, que é a questão do Filho de Deus, que fez os céus e a terra, e a questão do Espírito Santo, que foi derramado sobre a igreja, mas os homens vão morrendo, as pessoas vão morrendo, a liderança vai morrendo, mas ele continua, sabe, trabalhando e multiplicando. Porque de Jerusalém para cá, você vê que a distância é grande, né? É uma distância muito grande. Nós estamos aqui no Brasil, tem muitas horas de avião para chegar lá. E os 12 apóstolos, eles foram pregando, dos 12, 11 morreram, pagaram um preço. E aqueles que eram seus discípulos, continuaram a divulgando, e ela continuou crescendo. Hoje, por exemplo, ela prega no mundo todo. Tem países que é com mais dificuldade, onde, por exemplo, os muçulmanos são muito fortes, existe uma pressão contra o cristianismo. Tem lugar também que tem um ateísmo muito forte, então existem leis que limitam muito as igrejas. Mas, quando o Senhor Jesus estava com Pedro, ele disse assim para Pedro, olha, sobre esta pedra, que seria ele, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Então vai haver, sabe, lugares em que ela vai estar passando por sérias crises, problemas, dificuldades, mas o Senhor sempre vai levantar homens e mulheres e pessoas capacitadas para dar continuidade a um trabalho que é feito. Eu sei que todos gostariam que a igreja fosse perfeita, que ela fosse igual em todos os lugares. O cristianismo é tudo igual, é tudo perfeito, ela não tem nenhum defeito. Olha, vou falar uma coisa para você. Existe uma prática que a gente costuma falar entre pessoas que comentam sobre a igreja. A gente fala o seguinte: a igreja é um lugar que tem defeito, certo? Como todo lugar tem defeito. Na UAB tem defeito, no Conselho de Medicina tem defeito, na construção do CREA, na engenharia tem defeito, no governo tem defeito, no judiciário tem defeito, na política tem defeito. Sabe por quê? Porque são feitos por homens. Você sabia que no livro de Hebreus fala que os anjos queriam eles fazer a igreja e eles divulgar o evangelho, mas Deus não permitiu? Você sabia disso? Já falaram para você? Eles queriam os anjos pregar, mas Deus não permitiu, porque os anjos, eles não sabem a consequência do pecado, a tentação do pecado, a aflição, a angústia. E o ser humano, como eu, você, nós passamos por toda essa situação. Então, dentre estes seres humanos, existem alguns que vão se destacar. Eles vão se esforçar muito, sabe, para fazer uma coisa muito boa, para apresentar o melhor para o Senhor. Tem outros que vão fazer o que pode. Outros vão ser limitados, vão ter muita dificuldade. Mas eu quero dizer a todos que o Senhor, ele vai, segundo a palavra dele, ele vai galardoar aqueles que forem pelo menos sinceros, certo? De acordo com o trabalho que fez. Porque ele vai amar ver que pessoas se esforçaram, porque os 12 apóstolos também eram pescadores. Tá certo que alguns hoje vêm de uma camada que tem um pouco mais de estudo, mais preparo, mas a essência do evangelho, ela está na pessoa do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vem na terra com uma função de preparar a igreja para o arrebatamento e preparar também os cristãos para que eles possam estar aptos para morar no reino dos céus. Essa é a função do Espírito Santo, né? Tem alguém, pessoal aí que muitas vezes fica fazendo só recado, sabe? E achando que a função do Espírito Santo é ficar dando recado. Não, a função do Espírito Santo é preparar você para duas coisas: ou para o arrebatamento, ou então, se a gente passar para a eternidade, nós possamos estar aptos para herdar o reino dos céus. Então, se posiciona nessa área aí, já vem em posicionamento, pense nisso, medite nisso, sabe? Esteja em conexão com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, porque essas duas coisas norteiam a vida do homem de Deus e a vida da mulher de Deus. E muita gente, às vezes, está se iludindo, sabe? Com outros tipos de finalidade, mas aí cada um ouve quem quer, né? Você pode ouvir uma pessoa que é muito bem posicionada, uma pessoa que está debaixo da cobertura do sangue, uma pessoa que está na instrução do Espírito Santo, ou você pode ver uma pessoa que está levando tudo meio na brincadeira, assim, de qualquer jeito, mas aí a escolha é sua, certo? O Senhor disse assim, ó: se um cego guiar outro cego, os dois caem no buraco. Então você vê quem que é a sua liderança, sabe? Se é uma pessoa que ela é egocêntrica, é tudo do jeito dela, da cabeça dela, sabe? Para ela a Bíblia não tem valor nenhum, os que os apóstolos disseram não tem nada a ver, é porque na verdade ela já está fora de um projeto. Ela está fazendo o seu interesse. Em Provérbio diz: busca o seu próprio interesse aquele que se separa. Então, uma vez que a pessoa ela desconecta da Bíblia, ela faz aquilo que está no interesse dela. Mas cabe a cada um olhar a pessoa. Olha ela dos pés à cabeça, se existe simplicidade, se tem discrição, se tem humildade. Olha a vida dela regressa, se não tem mentira, se não tem coisas que denigram o caráter dela. Se é uma pessoa que fala uma coisa hoje, amanhã fala outra, porque isso trabalha muito. E você tem que seguir os melhores exemplos, porque eu faço assim também, sempre seguir os melhores exemplos. Ou você pensa que eu só achei exemplo bom? Você está achando que na minha vida só teve exemplo ruim? Bom, não, irmãos, o tempo todo você vai ver exemplo bom e exemplos ruins. Só que os ruins você descarta. Quando você vai na feira fazer a compra, o que você faz quando chega na banca do tomate, da cebola, do pepino, da fruta? Você pega aqui, você vai estar pagando por quilo mesmo, você vai pegar o melhor. Você concorda comigo? E os que estão meio feio, meio derrubado, meio, sabe, usado, você percebe já que não tem, não está muito adiantado a utilidade dele, e o preço é o mesmo, você descarta. Mas assim você faz na vida, no seu trabalho, na família, na igreja, certo? Já deu uma boa orientação aqui, um bom posicionamento, uma direção. Vamos voltar agora no principal.
Então, a igreja, você vê que ela cresce em volume. Ela começa pequena, lá em Jerusalém. Começou, na verdade, com o Senhor Jesus, 3 anos e meio percorrendo, ele e os apóstolos. Depois ele é crucificado, sobe. Ao terceiro dia ele ressuscita, volta, fica entre os discípulos 40 dias. Depois ele desce e o Espírito Santo vem. E começa ali um trabalho. O Espírito Santo disse para Paulo: separe Paulo e Barnabé para uma viagem, um trabalho que eu tenho para eles fazerem. Eles fizeram 3 viagens missionárias. Eles paravam nas vilas, faziam igreja de 10, 15 pessoas, ali continuaram depois se multiplicando. Então é o crescimento do fermento. É isso que o Senhor disse: olha, o evangelho, ele é que nem uma massa com o fermento. Ela começa pequena, 2 colheres, 2 xícaras de trigo, um pouquinho de fermento, 2 ovos, daí a pouco é aquele volume, aquela quantidade. Pão caseiro também faz isso, né? Muito bonito. Mas eu vou trazer agora um contexto na vida real. Eu, quando não tinha internet, eu tinha muito costume de ler livros, porque os livros também tinham pessoas que tinham conhecimento muito grande, e principalmente os americanos. Fica a dica aqui, eles têm uma capacidade de colocar conhecimento em muitos livros. E eu trabalhava em algum momento que tinha negociação, e eu lia livros. E entre esses livros que eu li, a pessoa não era evangélico, ele era um vendedor de seguro. Aí você pergunta: nossa, mas pastor, o vendedor de seguro, aonde nós vamos chegar com a mensagem do fermento de Jesus, o vendedor de seguro? Eu vou te explicar, você vai entender o que eu quero falar, o contexto. Havia nos Estados Unidos uma propriedade, um homem que tinha um pequeno sítio, sabe? E tinha aquele tratorzinho assim, bem velhinho, sabe? As pessoas que trabalham, seja na área rural, seja na construção civil, você pode ver como é um trabalho que fica direto no sol, na chuva, na terra, em contato com intempérie com árvore, né? Então, geralmente, são veículos, a não ser que a pessoa esteja bem financeiramente, são coisas bem usadas, porque não pode perder, eles vão usando até o fim, né? Assim também na construção, eles usam aqueles carros, caminhonetes para bardear as coisas até o limite. E ele tinha aquela coisa ali. E veio um pregador desse evangelho de Jerusalém, lá na região dele. Naquela época, os pregadores eles saíam para pregar com a cara e coragem. Aqui no Brasil tiveram alguns também. Eles chegam assim, meus irmãos, com a Bíblia na mão só e com uma mala de roupa, sabe? Aí vim aqui para falar do evangelho. E ali eles tiram uma oferta para poder se alimentar e vai continuando. Depois alguém ali ajunta com ele, alguém ali compra um terreno, ali ele constrói templos, eles morrem, depois outros continuam. É o que você vê. É que você vê essas igrejas que existem evangélicas são feitas nesse sistema, porque o banco ele não financia a igreja. Você sabia que o banco não financia a igreja? Se algum pastor chegar no banco lá e falou: senhor da Caixa Econômica Federal, por favor, me dá R$1 milhão para me pagar um pouco por mês, que eu estou construindo uma igreja. Aí o gerente vai falar: viu, qual a garantia que você tem? O que você tem de garantia para que eu possa dar esse dinheiro para você? Se você morrer daqui amanhã, quem vai continuar pagando? Você entende? Porque as pessoas vêm para a igreja se elas quiserem, né? O ideal é que elas venham e se multipliquem, mas como é que ninguém vai obrigar elas a pagar? A dar oferta, ajudar financeiramente. Então, não dão. O governo também, por si, ele não dá dinheiro também para as igrejas, porque as igrejas elas funcionam mais ou menos da mesma política do time de futebol, da ONG, dos partidos políticos. São coisas, manifestação de grupo da sociedade. Então também o governo não vai dar verba. Se alguém bater na porta da prefeitura, lá, do governo do estado, ou do governo federal, falou: não dá para vocês dar para nós R$1 milhão para nós construir a igreja? Mesmo que o político queira pegar e dar, de uma maneira honesta, ele não pode dar. Porque eles vão falar para ele: viu, mas como que eu vou pegar um dinheiro que é destinado por lei, certo? Para pagar isso, pagar a folha de pagamento dos funcionários públicos, para fazer escola, para pagar o orçamento do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Saúde. Eu vou tirar da onde esse dinheiro para dar para vocês fazer igreja? Então, se eu fizer isso aí, eu posso ser até caçado, eu posso ser processado, né, por improbidade, né, dos bens, não posso dar também. Se eu chegar para você, ou para mim, ou para outro que tem um empresário, eu falo: mas eu vou pegar o dinheiro da minha empresa para fazer igreja para vocês, e como é que eu pago meus funcionários? Como é que eu pago minhas contas no fim do mês? Então você vê que a igreja é um ato voluntário. As pessoas têm que amar, gostar e precisar fazer. Sim ou não? É assim que é feito. É assim que é feita a televisão, é feito rádio, internet, é assim que é feito compra de terreno, reforma, dessa forma. E aquele pregador,
ele também juntava as pessoas e num determinado momento do culto, ele falava: gente, nós vamos fazer uma oferta. Nós vamos pedir dinheiro para que vocês nos ajudem a manter. Depois a gente vai comprar um terreno, vamos construir o templo. Nós vamos se manter e vamos prosperar naquilo que a gente faz. E aquelas pessoas estavam lá ouvindo o evangelho, foram sendo batizados nas águas, como acontece nas igrejas. E ali aquele homem ficava ouvindo. E esse pregador, ele trouxe uma parte da mensagem que tem conexão com a palavra de Deus. Ele disse assim: quem que gostaria de ter Deus como sócio? Quem que gostaria que Deus fosse sócio dele no negócio que ele faz? Ele falou: só que tem um porém, ele disse: se você tiver Deus como seu sócio, você não vai ter que dar 50% para Deus, sabe? Você vai dar 10%. Só que os 90% que vai ficar para você, ele vai abençoar muito, você vai prosperar nesses 90%, que você não vai gastar com remédio, você não vai gastar que vai quebrar suas coisas, você não vai gastar com situações de desastre, porque ele vai proteger e vai fazer com que esse 90% seja abençoado, você não vai gastar com coisas que vai ter prejuízo, vai ser honrado cada centavo desse 90%. E esses 10%, você não vai dar para Deus levar para o céu, porque lá no céu não usa dinheiro. Deus não vai mandar um anjo vir aqui buscar a sua oferta, suas moedas, seu dinheiro, porque lá no céu não usa dinheiro. Mas aqui na terra, a igreja precisa de dinheiro. A igreja precisa pagar água, precisa pagar luz, precisa comprar terreno, precisa construir templo. Nós temos que comprar mais, melhorar a questão do som aqui, as cadeiras, os banheiros sanitários. Então isso aqui pertence a Deus, porque se eu morro daqui amanhã, outra pessoa vem aqui, mas ele que é o dono do projetista, ele vai ficar até o fim. O Espírito Santo vai ficar até o fim. E ele pregava e ensinava isso. E este homem, que eu não vou citar o nome dele, porque é do livro, né, gente? Então, muitas vezes você vai pegar o nome de uma pessoa, e nem é a mesma pessoa, então é um livro que eu li, mas é autêntico, ele é real. Ele dá o endereço, tudo, no livro, da cidade, tudo, do estado, tudo, né? E ele fala assim, aí ele falou: eu vou entrar nesse negócio de ser sócio com Deus, porque se eu vou dar 10%, eu vou ficar com 90%, o que eu não fizer com 100, certo? O que eu não fizer com 90, eu não faço com 100, certo? Você tem R$100. Aquilo que você não conseguir pagar com 90, não é com esses 10 que você vai resolver seu problema. Mas você vai estar resolvendo o problema da igreja, porque é 10% seu, 10% do outro, da outra. E ele começou a fazer. Chegou, ele falava, pegava, juntava, que eles vendiam a sacaria de milho dele lá, que ele fazia, da plantação dele lá, dos negócios dele, do feijão, da soja. E quando ele pegava, ele recebia o dinheiro, separava 10% e falou: pastor, isso aqui é a minha parte da parceria com Deus, da sociedade com Deus. Inclusive, vou dar um parênteses aqui, o dono da Colgate começou assim também, viu, gente? Se vocês procurar saber, aquela pasta de dente Colgate, a empresa dele estava falida. Estava para ser entregue para os bancos. E quando os pregadores começaram a pregar, ele ouviu o evangelho e ele começou a fazer a mesma coisa. Ele falou: minha empresa está falida mesmo, eu vou quebrar mesmo, então eu já vou pegar 10%, antes de eu falir, vou ajudar neles em alguma coisa. Mas só que Deus deu uma guinada. Aquelas pessoas que eram credores deram mais prazo, os bancos renegociaram, e aí ele viu que ele começou a prosperar, ele aumentou para 20%. Depois ele aumentou para 30%, 40%. Depois ele ficou idoso, ele falou: para que eu vou juntar dinheiro para mim, para quê? Certo? Se a minha família está estabilizada, todo mundo está bem. Para que eu vou acumular mais do que isso? O governo pegando imposto. Eu vou pegar uma coisa, eu vou dar 90% agora para Deus, que ele está precisando mais do que eu, porque a igreja está, sabe, fazendo missão, construindo templo, a igreja está fazendo um monte de coisa, e eu já praticamente já sou um homem que já estou querendo descansar, já estou no fim da vida. E no fim da vida dele, ele dava 90% o pessoal da Colgate para Deus e ficava com 10% para ele. Diz que vivia muito bem, muito feliz. E é onde ele está agora lá, que por certo ele já morreu agora nessa época, ele está vendo de lá de cima o resultado, né, da sociedade que ele fez com Deus, da parceria que ele fez e da boa relação que ele teve lá com o reino dos céus. Voltando ao homem ao sitiante, ele percebeu que não fazia falta aqueles 10% e continuou prosperando. As colheitas foram melhorando, de repente conseguiu acumular um dinheirinho para comprar um trator seminovo, depois comprou um trator novo, depois começou a comprar mais terra, e ele falou: esse negócio de parceria com Deus tá forte, tá que nem o fermento que o Senhor disse, se pega, mistura ele na massa, ela estufa, ela cresce.
E ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou continuar dando esse 10% independente da quantidade que seja, porque quando ele começava, sei lá, fosse alguma coisa em torno de um valor, mas agora já dava um valor alto. Tem pessoa que fala: nossa, mas eu vou dar 30 mil, vou dar 50 mil, vou dar 100 mil, né? Porque se ele tinha uma propriedade, tinha muita gente plantando, colhendo, então o volume foi aumentando. E ele comprou mais terra, depois comprou mais trator, mais máquina, começou a contratar mais funcionário. E chegou um ponto que o pastor falou: gente, nós estamos aqui fazendo a nossa igreja, estamos praticamente acomodados aqui, estamos felizes aqui, nós temos aqui a banda, temos aqui o coral, temos instrumento musical, só que tem um porém, irmãos. Na África, você sabe que a África, irmãos, vocês viram no Instagram, todo mundo vê no Instagram, aquelas crianças sem comida, lugares que eles comem a caça, eles matam um bicho que tem assim, come, tem muitos vídeos mostrando eles comendo aquelas coisas, e as moscas por meio, não tem casa. Tem lugar lá que tem missionários que eles falaram que eles foram lá, que nem água para tomar banho não tem, eles várias semanas sem tomar banho. Então é um lugar difícil, terrível. Só que tem uma coisa, eu sei que muitas vezes, quando a pessoa tem o primeiro contato com o evangelho, ela pensa assim: ah, mas eu estando bem, certo? O resto que se vira, eu vou estando bem, o resto é eles que dê um jeito, é problema do outro, não é problema meu isso aí. Só que no caso do evangelho, vou explicar para você, é diferente. Aqui tem os coach, eles falam assim: águia anda com águia, águia anda com águia, né? Águia não anda com galinha, não anda com frango, águia não anda com bicho pequeno, ele tem que voar, voar alto. E assim que eles falam? É assim que eles falam, né? Mas Jesus, onde ele estava? E para onde ele veio? Jesus estava no céu, gente. A Bíblia diz que ele deixou a sua glória e veio andar junto 3 anos e meio, junto com aquelas pessoas, com o leproso, com, sabe, cego, manco, aleijado, gente endemoniada, gente quebrada, gente falida, gente esfomeada. E eu costumo dizer, da minha maneira humilde de falar, claro, procurando sempre mostrar o lado de honra, né? Não falando outra coisa, que Jesus tinha cheiro das ovelhas, porque ele estava ali junto com aqueles homens. Eles comiam a mesma comida que os apóstolos comiam, e era comida de doação. Você sabia que não tem uma máquina ali financiando Jesus? Não, pode ir lá que eu garanto que eu pago. Não, não tinha. A Bíblia fala que tinha algumas mulheres que eram muito bem, e elas contribuíam com moedas, com dinheiro, e uns contribuíam com alimento. Era uma comitiva acredita que seria de 60, 90 pessoas. Doação. Doação. Então, hoje, quando a pessoa fala que o pastor vai comer na casa de alguém, fala o folgado lá, mas não é, gente. Dependendo da ocasião, quem está focado fazendo um trabalho, é bonito que outras pessoas façam a cobertura. E ele estava ali. Ele comia o mesmo que os apóstolos comiam. O lugar que eles repousavam, ele repousava junto com eles. Né? Até eu fico muito triste com certos pastores e gente que prega o evangelho hoje, que está numa nuvem lá, sabe? Fica mostrando relógio de 300 mil real, carro de 600 mil real. Eu acho que, veja bem, se a pessoa, de repente, ele é um empresário, ele vende livros, né? Ele é um advogado, ele é um médico, ele é uma pessoa que tem uma rede de clínica, então a vida financeira dele prosperou pelo trabalho que ele fez. Ele pode até ter, mas não precisa sustentar. Mas uma pessoa que está pregando o evangelho, sabendo da dificuldade, fazer isso aí, eu acho que não é necessário. Eu acho que isso aí não é necessário. Fica mostrando bolsa cara, sapato caro, roupa cara, automóvel caro. Você usa aquilo que é seu, mas não precisa ficar esnobando. Porque muitas vezes pode ser que a pessoa ganhe um presente, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, tem uma igreja grande, uma igreja próspera, que tem uns 300 obreiros. E eles gostavam muito do pastor, que fazia 30 anos que ele estava lá. Aí eles falaram assim: pastor, isso é uma coisa, dessa vez, ele já é um homem idoso, ele não vai estar sempre com a gente aqui, nós vamos juntar e vamos comprar um carro 0 quilômetro para ele. Porque se dividir a parcela em 300 pessoas, quanto que vai dar? Vai dar R$10 cada um, R$20 cada obreiro, então cada obreiro paga R$20, nós vamos comprar esse carro para ele aí. E ele, no aniversário dele, deram um carro, não um carro desses pequenos, aqueles carros de médio é para grande para ele. Então pode, de repente, a pessoa foi bem sucedida nos negócios dela, de uma maneira honesta, né, que não é do dinheiro das ofertas, dos dízimos, que esse dinheiro ele tem o endereço certo e prosperou. Mas ele era dessa forma, ele andava a pé junto com eles. Então esse é o caráter do cristão, é dividir o que tem. E esse pastor falou assim: nós estamos bem aqui, mas na África
a situação lá tá difícil. E assim como na igreja em Jerusalém, eles estavam se organizando, o Espírito Santo falou, Paulo, e você e Barnabé, vai fazer um outro trabalho. Saíram abrir igreja em outro lugar. Então, a ordenação do Espírito Santo não é só a sua igreja, o seu coral, a sua banda. O que o Espírito Santo quer é que o evangelho chegue nos 4 cantos da terra. E essa igreja aí tinha essa visão missionária. Essa igreja tinha essa visão. Então nós vamos fazer o seguinte, nós temos condição agora de mandar um missionário para lá, nós vamos mandar um missionário lá para a África. Vamos sustentar ele lá, né? Aqui na minha cidade tem uma igreja que mantém 8 missionários na África. O custo do missionário na África, acho que fica em torno de 8 a 10 mil reais no mês. Porque ele está lá praticamente, ele nem fala a língua daquelas pessoas. Então ele tem que ficar hospedado de um lugar, o transporte por conta dele, mas ele não tem renda nenhuma lá, porque ele está praticamente à mercê lá, né? Mas está batizando pessoas, levando o evangelho. E essa igreja falou, vamos mandar um missionário? Fomos. Aí daí a pouco falou, vamos mandar o segundo missionário? Vamos. E lá deve ter mais que de 15 mil missionários hoje de várias igrejas lá. Vocês podem ver os vídeos no Instagram e no Face que mostra eles lá. E aí ele pensou com ele e falou uma coisa, olha, Deus já me abençoa, minha propriedade já cresceu, meus filhos estão criados, está tudo bem, graças a Deus, estamos tudo tocando a vida, está tudo dando certo aqui, por que eu não mando um missionário lá? Aí ele procurou o pastor e falou, eu vou pagar um missionário sozinho, vou continuar dando 10%, vou continuar participando da igreja e vou pagar sozinho um missionário na África. Lá. E ele mandou primeiro. Gente, quando ele fez isso, ele pegou, quase dobrou a propriedade dele. Houve uma coisa assim, sabe? O produto dele valorizou. Ele fez uma coisa, já que aumentou o dinheiro, por que eu não mando mais? Aí aumentou para 2, depois aumentou para 4, depois aumentou para 8. E eu sei que no livro ele falou que ele estava pagando 15 missionários sozinho na África. Aquele homem que tinha uma pequena lavoura, que tinha um tratorzinho velho, bem meia boca, lá uma terrinha, que não sabia como é que ia comer nos próximos meses agora. Estava bem, estava com a massa grande, prosperou, inchou, explodiu para cima. E agora estava já mandando 15. Quanto, pastor? 15. Quanto? 15 missionários sozinho. Pode deixar comigo que eu pago. Eu pago esses 15 missionários. Não precisa a igreja pegar. Mande para outros lugares, pague outro missionário, porque esses 15 aqui eu garanto, deixa comigo que eu faço questão de pagar, que eu estou muito feliz. Deus me abençoou muito, Deus fez muito na minha vida, eu só tenho que agradecer, não vou ficar para sempre aqui mesmo. E este homem, até me emocionei quando eu vi no livro, e eu acho que você vai se emocionar também. Um dia ele acordou, ele falou, espera um pouquinho, eu estou tranquilo aqui tocando a minha vida, estamos bem, meus filhos estão bem, meus netos estão bem, e aqueles 15 missionários estão lá, mas se eu morrer daqui amanhã, o que vai ser da vida daqueles homens lá? No outro dia eles vão mandar eles voltar para trás, eles não vão ter como continuar o trabalho. Aí ele pegou e tudo que ele tinha estava no seguro. Que lá nos Estados Unidos tem aquele negócio de vendaval, tempestade, né? Então estava o trator no seguro, o caminhão no seguro, a casa dele no seguro, a lavoura dele no seguro. E quando passou o vendedor de seguro, que chegou aí agora onde eu comecei a história, né? Que eu li esse livro de um vendedor de seguro. O vendedor de seguro que ele fez questão de colocar no livro dele, na experiência que ele teve, ele contou esse fato. O homem chegou para ele e falou, viu, eu tenho essa situação, você acha que tem alguma forma de eu fazer um seguro para aqueles 15 missionários que estão lá, para eles continuar recebendo por mais tempo, pelo tempo que você puder? Aí o vendedor de seguro falou, nunca fizemos seguro para missionário em outros países. Mas quanto que o senhor paga para qual é a despesa dele? Aí ele falou, a despesa lá é tanto, que não devia ter sido pequena, né? Porque se calculamos hoje em torno de 8, 10 mil reais, é uma coisa em torno de 150, sei lá, né? 140, 180 mil por mês. Era uma quantidade razoável. Aí ele falou, eu vou procurar os administradores da empresa, depois eu volto a falar com o senhor. E ele voltou depois, ele falou, eu voltei a falar para aquele fazendeiro, mas eu voltei feliz. Porque eu tinha uma boa notícia para passar para ele, eu tinha certeza que ele ia ficar feliz. Ele já estava de idade avançada, sentei, ele me serviu café, serviu o bolo, pão, tudo. Eu falei, olha, tem uma notícia boa para dar para o senhor. A nossa empresa seguradora, ela consegue fazer com que eles continuem recebendo por mais 15 anos. Meu Deus, mais 15 anos. O segurador vai continuar pagando eles, os seus missionários, aqueles que o senhor não pôde ir, porque o senhor já está de idade avançada, o senhor não tem uma chamada para isso, mas o senhor financiou pessoas que foram lá abençoar aquelas pessoas que estão numa situação muito desfavorável, muito carente.
E aquele homem quase deu um infarto, quase deu um infarto do homem, ele teve que segurar na cadeira, mas ele ficou muito emocionado, ele chorou. E ele falou, o valor que precisa pagar eu pago o valor que precisa pagar. Por mais 15 anos eles vão continuar recebendo. Então ele fechou, ele falou, fechou um contrato muito forte lá com aquele pessoal, mas a alegria daquele homem de saber que os missionários iam continuar recebendo por mais de 15 anos ainda. O seu salário ia ter um missionário, uma moça, um moço lá, fazendo a obra de Deus. Então nós vemos o agir do Espírito Santo em diferentes lugares do mundo, em diferentes lugares, diferente pessoa. E de repente para mim, para você, pode parecer que não fez muita diferença. Mas na vida dos africanos fez diferença, gente. Porque muitas daquelas pessoas, eles estavam presos pela feitiçaria, pela miséria. Eles foram evangelizados, batizaram nas águas, se tornaram cidadão do céu. Muitos deles depois, com o trabalho de outras igrejas, aprenderam a fazer curso técnico, se tornaram agricultores, se tornaram pessoas que trabalham em ferramenta. Outros foram enviados para fazer faculdade em outros países. E a igreja que vai subir do arrebatamento, irmãos, ela não tem limite de país. A igreja que vai subir é uma igreja que está na África, é uma igreja que está na Ásia, é uma igreja que está aqui no Brasil, está nos Estados Unidos, está no Chile, está no Oriente Médio. Mas como cristão, como servo de Deus, pregador do evangelho, eu vejo que o Senhor disse, olha, o que compararei o evangelho? Como uma massa de pão que você coloca fermento, ela é pequena, mas de repente ela fica grande. Então você vê que nas pequenas coisas existe o agir do Espírito Santo que muda a vida das pessoas, transforma. Aquele homem que estava numa situação começando, não sabia nem até onde ele ia chegar. De repente, Deus viu nele um coração sincero, um coração aberto. Deus viu naquele homem sinceridade. E o propósito de Deus estava também ligado com aquelas pessoas da África, porque o primeiro interessado naquela pessoa da África, irmãos, é Deus. O maior interessado naquelas pessoas, o embaixador principal, se Jesus viesse entre nós hoje, novamente, ele iria lá, tenho certeza, porque ele nunca teve a diferença pela roupa que a pessoa usa, pelo relógio que a pessoa usa, pela casa que a pessoa mora. Quem faz isso são pessoas egoístas, são homens e mulheres que não foram transformados, não foram libertos, o Espírito Santo não libertou essas pessoas, eles estão presos ainda à vaidade, presos ao condomínio, presos à luxúria, à lascívia, presos a esse tipo de mentalidade de gostar de pessoas muitas vezes só pelo carro que ela tem, pelo diploma que ela tem, pelo cartão de crédito que ela tem. Mas essas pessoas, eles vão correr um risco muito grande de ficarem por aqui mesmo. Tanto no arrebatamento como depois que morrer também, porque já que eles estão apegados de uma tal forma aqui, que eles só gostam desse tipo de coisa e se entregam para esse tipo de paixão, pode ser que eles não tenham espaço no coração deles. Eu costumo ensinar quando eu falo, no céu não tem internet, gente, lá não vai ter Netflix, não vai ter novela, não vai ter filme, não vai ter seguidor, não vai ter like, certo? Você pode ver essas pessoas que estão aí no futebol, no sertanejo, nessas outras áreas, é um horror. Eles trocam de relacionamento o tempo todo, vivem uma vida de qualquer jeito, e tem um monte de gente, meus irmãos, que corre atrás deles, se arrasta atrás dessa gente, fica vendo como é que eles se vestem, que roupa que eles põem, onde eles estão, e fica, sabe, ligado a eles. E a Jesus, os 12 apóstolos, certo? Muitas vezes existe até porta fechada. Mas você que está comigo, tome posse dessa palavra, que o fermento cresce quando existe essa condição. Existe a massa e o fermento. E existe você, existe eu, existe a presença do Espírito Santo e o Senhor em nossa vida. Amém? Nós temos aqui também, toda sexta-feira, a hora nona, que chamamos um trabalho forte que fazemos para trazer posicionamento, direcionamento. Pessoas que estão bem posicionadas, bem direcionadas, irmãos, eles não vão presos, não vão para cadeia, eles não ficam aqui no arrebatamento, eles vão prosperar, vai casar bem, o casamento vai dar certo, porque existe porta que se abre e cativeiros são fechados. Estamos orando, você poderá ver nos vídeos que estão para trás, e sexta-feira estamos aqui. Vou orar por você agora, que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Meu Deus e meu Pai, abençoe essas pessoas que estiveram conosco até agora. Se houver alguma coisa entre o Senhor e ela, derruba por terra. Cancela, Senhor, toda raiva, todo ódio, todo serviço contrário, toda mentalidade que atrasa, que escraviza, mas que a bênção do Senhor, todo impedimento que tiver entre o Senhor e elas, caiu por terra, mas que a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor, que eles recebam, que eles sejam muito felizes, sejam abençoados e que a palavra do Senhor prevaleça em cada vida, em cada coração. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.